Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver, mas vamos lá. Professor Tiago, vamos à aula de geografia, dar continuidade de onde nós paramos nos nossos conceitos. Iremos falar sobre a representação da Terra, finalizar esse conteúdo, e trabalhar a orientação e localização do Brasil no espaço onde nós estamos, certo? Vamos lá. Que eu sempre falei, já falei para vocês, só recapitulando, que o nosso planeta ele não é um círculo perfeito, é um geóide, né? Como vocês podem ver aí, com toda a deformidade dele, não é aquela coisa linda, maravilhosa, certo? Aqui nós temos duas representações, uma representação sobre um plano de uma esfera, que aí no caso está aqui o nosso globo terrestre, e como que é a representação do nosso planisfério, aqui ao lado. Deixa eu só ativar aqui, pronto, meu apontador aqui. Então nós temos aqui duas projeções da representação do nosso planeta, certo? As projeções cartográficas é a representação de linhas imaginárias, da latitude e da longitude da Terra, ou de parte dela sobre um plano de uma construção de um mapa cartográfico. Vocês lembram da questão da latitude e longitude, né? Latitude e longitude, certo? Vamos lá. Tipos de projeções. Nós temos a projeção cilíndrica. Essa projeção ela foi envolvida por um cilindro onde são projetados os planisférios com os paralelos e os meridianos de uma forma que nós conseguimos identificar a latitude e a longitude de qualquer parte do planeta. O cilindro é aberto ou desenrolado sobre um plano que será construído o planisfério do mapa mundi. Essa é a base do mapa mundi. Então, é mais ou menos isso daqui, desta forma que funciona, certo? Projeção, aí nós partimos da cilíndrica, vamos na de Mercator. Projeção cilíndrica, conforme ele viveu durante o século XVI, e as formas que ele pensava na questão do próprio mundo para ele, como ele colocou aqui, ó, de tamanhos e áreas mais distorcidos à medida que vai aumentando a latitude, isto é, as proximidades dos polos. Então ele ia aumentando, próximo tanto no Polo Norte, tanto no Polo Sul, deixando-se as áreas maiores do que realmente são. Europa, Canadá e Groenlândia, como vocês podem ver, parece no mapa maior do que o Brasil, quanto na verdade nosso país é muito maior do que a Groenlândia, certo? Então, no caso, as partes que eram mais próximas, tanto no Polo Norte, tanto no Polo Sul, ele deixava maior. E nós utilizamos essa daí que nós vamos ver já já. Essa daqui já é a projeção cilíndrica, equivalente de Petros. Século XX, ela foi uma projeção que apresenta um contorno dos continentes de uma maneira alongada, no sentido norte-sul. Então lembramos aí das Rosas dos Ventos, o norte-sul, deixando terras em partes central de baixa latitude em posição de destaque, no caso a África. Esse aglomeramento é proposital para que ocorra o achatamento nas áreas onde as latitudes são maiores, no caso a Groenlândia, evitando que fiquem maiores do que as nossas. Porém, não é esse tipo de projeção que nós utilizamos. Nós utilizamos a de Mercator. No caso, se for observar lá, o que acabamos de falar, a Groenlândia e o Brasil. Parece que a Groenlândia é gigantesca, mas o Brasil 3 vezes, até 4 vezes maior. Certo? Os mapas construídos a partir do século XV e século XVI, como Mercator estabeleceu a posição da Terra no mapa, e o que acontece? Ele colocava sempre a Europa como centro do mundo. Aí vocês já devem ter ouvido esse termo muito chamado do eurocentrismo. No caso, o foco maior na Europa. A questão do velho continente da Europa. Na verdade, não é o velho continente. Na verdade, o velho continente está aqui, ó. A chamada Mãe África. Isso sim é o velho continente. Temos aqui civilizações milenares, mas tudo bem, o foco não é esse agora. Aí aqui, a partir daqui da ideologia dos mapas de Mercator, nós chegamos aos elementos cartográficos. Um mapa. Todo mapa ele tem alguns itens muito importantes.
desde um título, que é o nome do próprio mapa, o assunto principal, a legenda, que você vai possibilitar a ter um entendimento do que está sendo falado. Esse mapa mesmo fala sobre as regiões hidrográficas do Brasil. E aqui nós temos uma legenda, que fala desde a região hidrográfica, os limites interestaduais, os limites do o rio permanente, o rio intermitente, limite estadual. Esses são os itens da legenda de um mapa. Orientação, que vem através das rosas dos ventos, que aí ela vai estar sempre ou com o símbolo do norte, ou aqui como nós temos aqui a estrelinha, né, que todo mundo fala, mas é a rosa dos ventos, a orientação norte, sul, leste, oeste, ok? Fonte de onde é esse mapa mesmo é do Atlas Geográfico Escolar, feito em 2012 pelo IBGE, da página 105, foi uma adaptação. IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos a escala, que vocês vão ver já já sobre a escala, que é a representação em relação às medidas da representação cartográfica do tamanho real da distância retratada aí. Que aí esse mapa mesmo, ele tá aqui de 1 para 37 milhões. No caso, é um mapa que foi reduzido 37 milhões de vezes para chegar a esse ponto, que nós conseguirmos ver detalhes. As coordenadas geográficas, que possibilitam situar no território retratado da superfície, a latitude, a longitude, que aí nós conseguimos chegar. Então isso é a coordenada geográfica. A escala. Escala, ela sempre vai estabelecer a relação entre as distâncias indicadas de uma forma, de número de vezes e de quantos ele foi reduzido. No caso, existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. A do mapa anterior ali que nós vimos foi uma escala gráfica. E aqui nós temos a numérica. Temos as duas aqui. A escala numérica é representada por uma fração, e sempre expressa em centímetros. 1 para 25 mil, milhões e por aí vai. A escala gráfica é representável visualmente num segmento de uma reta. Muito parecido, você vai ver, ela é muito comum, como se fosse uma régua. Brasil no mundo. Daqui a pouco vocês vão ter também uma atividadezinha sobre escala, tá? Qualquer dúvida, no final do vídeo vocês vão ter lá no comentário. Vocês podem colocar a dúvida que eu vou estar esclarecendo para vocês. Brasil. Aqui o Brasil no mundo. Localização do nosso país. Estamos na América, certo? Temos lá Oceania, África, Ásia, Europa, América, certo? Contamos aí, demos 5 continentes, porém tem um aqui embaixo, que é Antártida. Ok. Temos dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Nosso país, ele pega os dois hemisférios, mas uma pequena parcela pertence ao hemisfério norte, lá no Amapá e Roraima. Um pedacinho da Amazonas, próximo ali à região da Venezuela, certo? E aí nós temos aqui a nossa localização. Nós temos 60% de terras no nosso continente. E nós estamos no hemisfério ocidental também, 100% do nosso país. Que o meridiano de Greenwich aqui divide entre o hemisfério oriental e o ocidental. Nós pertencemos aqui ao ocidente, essa parte inteira aqui. Nós estamos no oeste. Olha lá o que eu falei para vocês sobre a rosa dos ventos aqui, ó. A orientação aqui só está mostrando através do ponto norte. Nós sabemos aqui o norte. E aqui nós temos o que? A escala aqui de novo. Sempre vai estar aparecendo nos mapas que nós vamos ver. Daqui para frente e lá atrás também nós já vimos muitos. Aí aqui tá os pontos externos do nosso país. Falavam sobre o Iapó Chuí. Chuí, Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil. Monte Caburai, lá em Roraima. Ponto externo norte. Nascente do Rio Moa, no Acre, que é o ponto que nós temos mais do lado ocidental. No lado oriental, não tem nada de oriental, é só para localização dentro do nosso território mesmo. Ponta dos Seixas, no Pernambuco. Nosso país, de uma ponta a outra, são 4 milhões de quilômetros. 4 mil quilômetros quadrados. Muito. O nosso país é o quinto maior do mundo, em questão territorial e populacional. Então, no caso, o nosso
É no formato de um triângulo, mais ou menos, no sentido norte-sul. E estamos na América do Sul, como eu já falei para vocês, na América. E temos uma grande extensão. E o maior desafio dos nossos governos em relação ao transporte, transmissão de energia a longas distâncias e meio de comunicação. Hoje em dia já mudou muito. No Brasil já foi caótico. Antigamente a pessoa ficava no orelhão para ligar para uma pessoa lá do Amapá, lá do Pará, daqui de São Paulo para lá, ou até viajar de um extremo ao outro do nosso país era muito complicado no passado. Hoje em dia já está mais tranquilo, assim. Mas ir de uma ponta a outra do nosso país de carro é puxado. Como eu já falei para vocês, eu saí de São Paulo e fui para Rondônia, a 100 quilômetros da Bolívia, aqui na divisa aqui, ó. Uma viagem puxada. Culturas diferentes dentro do nosso próprio país, mas que foi de suma importância para para a minha vivência como professor, descobrir essas novas culturas. Aí aqui, o Brasil no mundo. Aí nós temos lá, Rússia, maior país em questão territorial. Canadá, China e Estados Unidos. Brasil. Terra pra caramba. A China tem a maior população do mundo. Porém, é o terceiro em território. Estados Unidos é o terceiro em população. É o quarto em território. O nosso é o quinto. Não muda muito. E a Rússia não está nem entre os 10 maiores países em relação à sua população. O que acontece? O Brasil é caracterizado como um país continental. Tem características de um continente, ocupando 1,6% da superfície da Terra. 1,6% da Terra nós ocupamos, o nosso país. 5,7% das terras emersas do planeta, 20% de terras da América e, por incrível que pareça, 47% de área da América do Sul. Quase tudo isso aqui que tem na América do Sul é nosso. 8.514 quilômetros quadrados. Terra, muita terra. Aí vamos aqui, o nosso país no mundo. Nós temos um limite, uma fronteira muito grande. Nós somos um país emergente em relação aos países aqui da América do Sul. Nós temos Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina como nossos países vizinhos, com exceção do Equador e do Chile, que eles não pertencem aos limites territoriais do nosso país, não fazemos fronteiras com eles. E o que acontece? Nosso mercado consumidor é gigantesco, temos potencial turístico, a agroenergia do nosso país é gigantesca. Produção de grãos, nós somos o maior produtor de grãos daqui da América do Sul, do mundo, estamos entre os 10. Nós temos investimentos externos realizados por empresas brasileiras em diversos países da América, ou de outros continentes também, perdão. E fazemos parte do BRICS, que eu já comentei com vocês várias vezes. BRICS, que é a junção do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São as 5 potências emergentes do mundo que trabalham, cooperam entre si, assim como o Mercosul que nós temos aqui. Então nós temos a maior parte de fronteira do nosso país com outros países. Como vocês podem observar aqui, são 17 mil quilômetros de fronteira. Bastante coisa. E o nosso limite litorâneo apenas com o Oceano Atlântico, né? Vamos lá. O nosso país foi regionalizado em 5 regiões a partir de dados do IBGE e vários geógrafos que passaram por um longo período aqui no nosso país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele criou, através de várias situações, a elaboração da divisão territorial do nosso país. Nós temos a região norte, que aí pega lá o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, regiões importantes.
Região Centro-Oeste, nós temos Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, desculpa, e o Distrito Federal, nossa capital. E aí nós vamos para a região Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, nós temos a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, como os estados dessa grande região. Importante, o nosso Caribe. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo faz parte da região Sudeste, a região mais importante economicamente do nosso país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul é uma região importante na agropecuária. A região Centro-Oeste, Sudeste e o Sul tem um poder gigantesco em relação à agropecuária, tanto a agricultura e a pecuária, a criação do gado de corte e do gado leiteiro. Então aqui nós temos uma diversidade na agroindústria e também temos a presença da agroindústria, que é muito grande e forte nessa região. Os fusos horários. Assim como eu já expliquei para vocês toda a movimentação do nosso planeta, rotação, translação, as divisões dos paralelos, meridianos, paralelos, vai lá de 0 a 90 graus. Os meridianos, eles vão de 0 a 180, tanto a oeste, tanto a leste. E todos esses 365 graus, nós temos lá as 24 horas, que não é 24 horas, são 23 horas, 56 minutos e 53 segundos, certo? Então vamos lá. Nós temos 365 graus, 360 graus, 65, não, 60 graus. Nesses 360 graus que nós temos no mundo, foi dividido numa escala, e 15 graus, que seja, possuem 24 fusos horários, cada um abrangendo 15 graus do globo. Meridiano de Greenwich, esse foi estabelecido como o primeiro fuso, 0. A cada 15 percorrido aumenta-se 1 hora. A leste, a oeste diminui 1 hora. Nós estamos a nossa, não, temperatura não, volta professor. Aqui a nossa hora, nós estamos no -3. Do meridiano para cá nós estamos no -3. Aí vamos observar aqui, só para vocês verem, os fusos horários do mundo. Esse mapa já pega aqui o nosso. Nós temos 4 fusos horários. Durante um período, lá em 2008, foi tirado esse fuso horário das ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, Penedos, de São Pedro e São Paulo, Alto das Rocas. Essas ilhas, elas anexaram-se ao -3, o que é o predomínio maior. Porém, em 2017, o governo federal voltou atrás. E esse fuso voltou. Então, nós temos 4 fusos horários. Então, -2, nós temos em Fernando de Noronha, vamos colocar lá Fernando de Noronha. -3, horário oficial de Brasília. -4, horário oficial de Manaus. Que aí pega as cidades importantes. Aí, no caso, o -3 mesmo é quase que todos os estados brasileiros. Porém, está a nossa capital no meio. Então, horário oficial de Brasília. Sempre vocês vão ouvir. Horário oficial de Brasília. Ah, mas eu estou em São Paulo, mas é oficial de Brasília. Esse é o que vale para nós. Aqui. Certo? -4, Roraima. Que vai... É aqui que vai desde Roraima e desce. É o de Manaus. E na porção ocidental nós temos o -5. Que pega um pedaço de Manaus. Da região amazônica. Desculpa. E todo o Acre. Então, quer dizer que agora aqui são 19 horas. Se é menos, então lá no Acre agora são 17 horas. E Fernando de Noronha já são 20 horas. Vamos lá para uma atividade. Os fusos horários do Brasil. O Brasil apresenta 4 fusos horários, todos com horas atrasadas em relação ao Greenwich, por ter o território totalmente no hemisfério ocidental. Certo? Estamos a oeste. Para leste aumentam-se as horas, para oeste diminuem.
Exemplo, São Paulo, 20 horas. Olha, eu já dei uma dica agora há pouco, hein? Que horas são agora em Fernando de Noronha, se são 20 horas? Mato Grosso, Acre, Maranhão. Lembrando que cada um desses estão num fuso, certo? Fernando de Noronha. Que horas será em Fernando de Noronha? 21 horas? E Mato Grosso? Será que são agora 19 horas? E no Acre? E no Maranhão? Vamos lá. Eis a resposta. Fernando de Noronha, 21 horas. Mato Grosso, 19 horas. Acre, 19 horas. Maranhão, 20 horas. O que acontece? Tanto no Acre e no Mato Grosso, aqui, tem uma variação na questão do período. Isso é em relação ao período do solstício do verão, certo? Gente, minha aula chegou ao fim. Peço desculpa, vamos se adaptando. O professor ainda está pegando a manha aqui da videoaula, certo? Hora do estudo. Vocês respondam as questões da página 60 até 64 do livro didático de vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui no vídeo, nos comentários. E não esqueça do seu like, hein? Beleza? Até mais. Deus vos abençoe.